E, claro, que nas explicações... Então, eu fiz aqui uns slides técnicos, slides óbvios, mas o óbvio nem sempre é óbvio. Porém, nas explicações eu vou falar como é que eu uso e quais as palavras-chave que eu utilizo para poder vender um pouquinho mais, tá bom? Então, booster é o nome, né, comercial que se dá para o que eles descobriram, a nanotecnologia. Você pode falar nanopartículas, nanocápsulas, nanotransportes, tá? Isso não importa. Nano é o menor, o menor dos recipientes que pode existir. Tudo existem o macro, o micro e o nano. Então, macro são coisas grandes, micro são coisas pequenas e nano são coisas assim minúsculas. Então, você imagina um comprimido, uma cápsula de comprimido. A gente sabe aquela cápsula que são duas cores, que você consegue até abrir, né? Imagine uma mini cápsula de comprimido que você não consegue ver. Só que ali está cheio daquele comprimido que você precisa tomar para emagrecer, para diminuir o apetite, para diminuir a sua pressão arterial, entende? Então é nano. Ana, eu te mutei. Desculpa. Eu te mutei porque eu... Ana? Ana? Achei. Tá. Pronto. Desculpa, tá? Você estava falando da nanotecnologia. É que eu mutei todo mundo, assim não atrapalha quem está entrando, não aparece o áudio. Pronto. Tá bom. Então, gente, o principal diferencial do booster é que ele é feito com nanotecnologia. A partir de 2011, 2012, começaram já a se falar de nanotecnologia. A primeira empresa que começou a mexer com nanotecnologia, né, tem lá, se vocês pesquisarem, que eu não vou falar. E aí, de 2015 para frente, várias empresas começaram a trabalhar com nanotecnologia, nanotransporte. Então, você imagina uma nanocápsula praticamente invisível aos nossos olhos, mas ela está cheia de produtos. Se ela é bem pequenininha, ela consegue ultrapassar toda a nossa camada superficial da pele. Então, a gente sempre soube que cosméticos agem na superfície da pele. Sérum penetra um pouquinho mais. Mas a nanotecnologia, o booster, consegue ir muito mais fundo do que o sérum. Eles chegam na derme. Então, quando eu atendo a cliente, eu falo muito isso para ela. Eu falo, olha, imagina um produto que vai agir de dentro para fora, de lá de onde é formada a célula, na camada derme, de dentro para fora. A sua célula ela já vai nascer ali com um poder a mais. Então, eu uso muitas palavras simples que a gente usa no dia a dia. Eu falo, a sua célula ela fica meio que super poderosa, entendeu? Ela vai nascer já meio que com um poder a mais para evitar tanta oxidação, tanto envelhecimento. Mas vai envelhecer. Porém, muito menos do que se você não estivesse usando uma vitamina lá para ela tomar a hora que ela está sendo formada. Então, utilizar palavras simples, mas que façam com que ela entenda o poder do negócio. E, gente, se você não acredita que o booster é poderoso, como é que você vai explicar isso para a pessoa? Tá? Então, a primeira coisa da nanotecnologia, do booster, é eu entender que eu estou levando vitamina, levando ácidos, levando produtos antioxidantes lá para onde está sendo formada a célula. E aí nada é milagre, nós vamos envelhecer, porém, com muito menos intensidade do que se eu não estivesse passando nada. Então, e aí, quando eu vou vender para cliente, eu falo: você está tratando muito da superfície da sua pele. Que lindo, lindo, maravilhoso, mas né, o envelhecimento da sua pele continua normal. Você vem e tira o que está na superfície, mas o envelhecimento continua normal. Vamos dar uma estabilizada, uma estacionada nesse envelhecimento? Você precisa potencializar o seu tratamento, a sua rotina, potencializar o seu protocolo. A palavra potencializar já traz esse negócio de mais potente, entendeu? Tá? Então, ela é utilizada em pequenas partículas, contendo dentro os princípios ativos que são capazes de penetrar nas camadas mais profundas da pele, potencializando os efeitos do produto. Então, a vitamina C vai fazer efeito na superfície? Vai. Um sérum de vitamina C vai fazer efeito um pouquinho mais profundo, dentro, no meio da primeira camada, que é a epiderme? Vai. Mas o booster, a nanotecnologia, leva o produto para potencializar o efeito dele lá na derme, lá onde é formada a célula, tá?
Principal uso de nanopartícula em cosmético tem como finalidade aperfeiçoar a produção de produtos mais estáveis e com alta penetração cutânea. Quando a gente coloca um produto no rosto, ele vai aos poucos, conforme ele vai penetrando, ele perde a função dele, muito da função dele. Por isso que não consegue penetrar, por isso que a vitamina não vai até o fim, entendeu? Agora, com o booster, essas partículas, elas chegam com 100% da sua função na derme. Ela vai liberando, eles têm liberação lenta, elas vão liberando vitaminas no caminho, mas ela consegue chegar na derme como se ela estivesse ali fresquinha. Tá? Então, potencializadores que estão em nanotransportes, em pequeníssimas cápsulas que levam o produto o mais profundo da sua pele. Ele só não leva até a terceira camada, porque a terceira camada é músculo e não é tratável, tá, gente? A Mary Kay, tá? Então, o booster é isso. A Mary Kay fez 4 boosters, foi o que eu falei primeiro. Primeiro, ela fez vitamina C e resveratrol encapsulado. A gente já descobriu que o resveratrol, ele é 10 vezes mais potente que a vitamina C, certo? A gente sabe que a Mary Kay tem 10% de vitamina C pura aqui dentro, coisa que outras marcas não têm essa quantidade, essa porcentagem de vitamina C. Ácido hialurônico com ceramidas. A gente sabe que a gente desidrata muito fácil, a nossa pele também perde muito líquido, perde muita água. E o organismo precisa de uma barreira protetora para a gente não perder tanta água. Então, o ácido hialurônico com as ceramidas, eles têm esse poder de fortalecer essa barreira para que a gente não perca tanta hidratação e ele consegue acumular água, tá? Aí a gente perde menos ainda. Ácido ferúlico com niacinamida foi o terceiro a ser formado. Ele é próprio para manchas. A niacinamida é muito usada em clínicas para poder clarear mancha. A gente já sabe disso. Niacinamida é a famosa vitamina B3, tá? Olha eu mexendo no negócio aqui. E, por último, eles criaram o booster de hidroxiácidos. São 2 ácidos, 2 hidroxiácidos, tá? E eu vou explicar para que serve cada um e como que eu faço para vender eles. Então, se vocês olharem, os 4 boosters têm ação também antioxidante. Então, quando a cliente fala, mas qual deles eu levo? Eu pergunto, qual é a sua maior queixa? Você está muito mais preocupada com hidratação, você está muito mais preocupada com envelhecimento, você está muito mais preocupada com a oxidação da sua célula, ou você está muito mais preocupada com mancha? Se ela falar com envelhecimento, eu falo, então você tem que levar o ácido hialurônico, o de vitamina C e o hidroxiácido. Eu falo os 3. Eu não falo só vitamina C. E aí, se ela perguntar por quê, eu falo, minha filha, a falta de hidratação envelhece. Então, você passa o produto, você fortalece a sua célula, mas a falta de hidratação envelhece. Se você não estiver com a pele extremamente hidratada, vai te ajudar os outros produtos, mas não vai ser tão eficaz quanto se sua pele estiver extremamente hidratada. Então, o booster de ácido hialurônico é um dos mais importantes que tem, tanto que ele pode ser usado como complemento com todos os outros. Então, vamos supor, aí eu sempre pergunto, depende do quanto você quer investir, né, no seu tratamento. Quanto você quer envelhecer? Você quer envelhecer muito, pouco ou quase nada? Se ela falar, não quero envelhecer quase nada, eu falar, então vamos usar pelo menos 3, tá? Se a preocupação dela for mancha, aí claro que eu vou colocar o outro. Então, de vitamina C tem 10%, é um antioxidante heróico, tá? E ele é conhecido pela sua capacidade de combater os sinais visíveis de envelhecimento. A vitamina C apoia a produção das proteínas do colágeno e elastina. Então, se eu tenho vitamina C, eu estou apoiando a produção de colágeno e elastina da minha pele. É antioxidante, protege contra os efeitos nocivos dos radicais livres e comprovadamente melhora a aparência de linhas e rugas causadas por fotodanos, tá? Então, ela também é fotoprotetora. O próximo. Hidratantes que ajudam na retenção de líquido na pele, tá? Constrói a barreira externa da pele, beneficia a aparência e aumenta a resiliência e flexibilidade. Se a sua barreira cutânea estiver funcionando perfeitamente, ela vai reter a água de forma eficaz, mantendo ela sempre hidratada. As ceramidas, a principal função é evitar a saída de água da pele.
E o ácido hialurônico inclui hidratação profunda, preenchimento de rugas e linhas finas, melhora a textura da pele e restauração do volume facial. Estimula a produção de colágeno e elastina. Então, aqui eu tenho um produto que ajuda na hidratação profunda e o outro que ajuda a reter a água. Uma combinação perfeita para hidratar profundamente a pele da pessoa, tá? O próximo, a gente vai falar rápido sobre cada um deles. Os hidroxiácidos. Ah, é difícil vender esse. O que eu mais escuto falar, gente, com as minhas consultoras, é que elas têm dificuldade de vender o de hidroxiácidos. Sendo que ele é o mais novo lançamento aí da linha dos boosters. E essas duas fórmulas são usadas por clínicas de estéticas. Qual é a diferença? É o mesmo que se usa na clínica. A diferença é que é feito com um pH diferente e uma concentração diferente. Então, é como se eu estivesse usando aquele peeling de clínica dentro da minha casa. Só que numa concentração que pode ser usada home care, dentro de casa. Por isso que ele só pode ser 2 vezes por semana, porque ele é um negócio forte. Então, quando eu falo para a pessoa, você costuma fazer peeling em clínica? Se ela falar não, eu falo por quê? Geralmente ela fala porque é caro, porque descama, porque a pele fica feia. Eu falo, então faz peeling em casa. Faz o peeling de clínica em casa. Se você usar isso 2 vezes por semana, quando você menos esperar, ele não vai descamar a sua pele, mas quando você menos esperar, o efeito do peeling de clínica vai estar na tua casa, porque isso aqui é o produto usado em clínica, porém, numa concentração menor e um pH menor, tá? Ele tem 2 hidroxiácidos, o alfa e o poli, tá? Essas coisas, né? Você não precisa saber os nomes técnicos, por isso que eu falo hidroxiácidos. Ele tem polihidroxiácido e alfa-hidroxiácido, mas se você aprender a falar o peeling de clínica em casa, são feitos de hidroxiácidos, pronto. Eu acho que já é, assim, poderoso, um jeito poderoso de falar ele, tá? Então, cada um deles tem uma função. O de hidroxiácidos é para fazer renovação celular. Quando você vai na clínica, eles colocam aquele jato de plasma, aquele Lavien, aquele monte de laser na tua cara, ali também eles colocam ácido, tá? E aí descama todinha a sua pele e tem uma pele renovada por baixo. O hidroxiácido, o peeling de hidroxiácido faz, entre aspas, a mesma coisa, porém, como é uma concentração menor, ele não descama, não judia, ele vai aos poucos fazendo essa renovação celular muito mais poderosa, efeito de clínica, só que um pouquinho mais a longo prazo do que uma clínica e sem judiar da pele, tá? E o de, aqui, niacinamida, uniformiza, ajuda no viço, tá? E tem poder antioxidante. Quando vocês olham, todos os 4 têm poder antioxidante. Eles têm antioxidante e mais alguma coisa. Esse aqui tem poder antioxidante e clareia a pele. O de hidroxiácido tem poder antioxidante e renovação celular. O de vitamina C tem poder antioxidante e anti-envelhecimento, tá? Por conta do resveratrol. E o de ácido hialurônico é antioxidante e hidratação. Os 4 servem para sinais da idade. Os 4 servem para estacionar, para diminuir o envelhecimento precoce, para evitar o envelhecimento precoce. Os 4 servem. Então, se a pessoa tem mancha e está preocupada com a idade, eu posso oferecer para ela o de vitamina C e o de niacinamida. Eu posso oferecer para ela o de hidroxiácidos e o de niacinamida, se ela tem mancha. Eu posso oferecer para ela o ácido hialurônico e niacinamida. E eu posso oferecer para ela os 4. Se ela está preocupada com a idade e ainda tem manchas, eu posso oferecer os 4. E eu vejo consultoras vendendo 2, vendendo 1, vendendo, né? Por que não os 4? Isso que eu não entendo, gente. Por que não os 4? Tá? Vou baixar um pouquinho isso aqui. Eu vou falar como que eu vendo os 4, tá? Eu perguntei, eu já sabia, tá? Mas eu perguntei para um esteticista. Só para vocês, que não vai dar para vocês ouvirem o áudio, tá? Eu mandei uma mensagem para um esteticista. Eu falei, eu quero tipo comprovar com uma profissional da área de estética se tudo que eu falo sobre o booster para minha cliente, se eu tô louca, se eu tô enganada, né? Então, as perguntas que eu fiz para ela foram: hidroxiácidos, o poli e o alfa, você usa? Qual benefício?
Vitamina C mais resveratrol, você usa? Qual o benefício? Ácido hialurônico mais ceramidas, você usa? Qual o benefício? Ácido ferúrico e niacinamida, você usa? Qual o benefício? Tá? E aí ela foi escrevendo os benefícios. Eles são renovadores, o hidroxiácidos, ela colocou, eles são renovadores celulares, clareadores, controladores de oleosidade, enfim, né? O de vitamina C são ativos antioxidantes, resveratrol tem uma ação mais potente, a vitamina C é uma regeneradora tecidual. Aí ela, isso foi escrito. Depois ela mandou um áudio, né? E aí ela falou, a pergunta que eu fiz para ela, eu falei, eu gostaria de saber se você usa os ácidos na sua clínica. E se esses produtos que eu estou te mandando, eu mandei a foto dos produtos da Mary Kay, se são produtos que você indicaria para a home care. Ela falou, uso exatamente as mesmas fórmulas, porém, no pH diferente, numa concentração diferente. E assim que eu acabo o Lavien, eu faço uma receita de dermocosmético para ela comprar em alguma clínica com vitamina C, com ácido hialurônico. Gente, a gente está deixando de vender para esteticista, porque ela indica booster para cliente depois de um procedimento facial, né? Vocês estão me vendo, gente? Porque eu não estou me vendo, não. Agora eu estou me vendo. Estamos. Sim, sim. Estamos. Tudo ok. Tá. Então, a gente tá ali na nossa cliente, na casa dela, tentando mostrar para ela que se ela quer combater esse envelhecimento que não é dela, a Mary Kay já deixou claro para a gente, né, os cientistas, que de tudo que eu envelheço hoje, 100% é genético, os outros 80% são fatores internos e externos. Os internos a gente vai cuidar com qualidade de vida, boa alimentação, dormindo direito, menos estresse e ansiedade. Então, tem aí tratamentos paliativos para diminuir toda essa parte interna que acelera o envelhecimento. Na parte externa, são produtos. Eu sempre falo isso para o cliente. Eu falo, a parte dos 80%, 40% é qualidade de vida, os outros 40% é cosméticos ou procedimentos invasivos, né? Mas os invasivos, eles só remediam o negócio. Vai lá, é um remédio para poder diminuir o que já aconteceu, né? Agora, os cosméticos são prevenção e é muito mais barato e menos dolorido trabalhar com prevenção. Eu sempre falo isso para cliente, eu falo, olha, desses 80% que você envelhece, você consegue diminuir esse envelhecimento com qualidade de vida, e eu falo, alimentação, exercício físico, e com cosméticos. Se você não cuidar agora com os cosméticos, lá na frente você vai gastar mais e dói. Dói, porque não é todo, né? Eu já fiz uma vez, eu ganhei de presente preenchimento e botox de uma pessoa que queria que eu fizesse propaganda para ela. Já faz muito tempo morava em Boiçucanga e ela não era dentista, então ela não tinha autorização para fazer anestesia. E saía água do meu olho sem eu chorar. Então, eu falo isso, né, que eu falo, olha, você já fez um preenchimento? Aí, se ela falar, já fiz, eu falo, com ou sem anestesia? Porque sem anestesia, sai água do seu olho sem você chorar. Aquilo, eles colocam o cânulo, quando chega aqui em cima, eles separam e eu faço gesto, gente, que é a neurolinguística, a programação neurolinguística. Eu falo, eles enfiam um cânulo até aqui, e aí eles fazem esse movimento que é para separar a pele da carne, né? O tecido para poder preencher. E isso dói demais. O prevenir é mais barato e menos dolorido do que o remediar. Então, começa agora para você não precisar tão cedo fazer esse procedimento. Eu consigo vender, eu vendo, tá? Quando a pessoa não tem mancha, eu costumo vender os outros 3 boosters, o de vitamina C, o de ácido hialurônico e o de hidroxiácidos. Quando a pessoa tem mancha, eu vendo os 4. Se ela não conseguir comprar todos de uma vez, eu mostro para ela a importância de ter todos, que ela pode até comprar aos poucos, mas ela precisa ter todos, tá? Como eu uso os 4. Por isso que eu consigo vender os 4. Então, se você não está usando ainda os 4, a não ser que você não tenha mancha nenhuma na pele, né? Aí, se você não usar o de ácido ferúlico, se bem que ele também tem ação antioxidante, e ele vai uniformizar, deixar ela mais clara, sabe? Não é só o melasma, é só deixar ela mais uniforme.
Mas todos os dias de manhã eu uso vitamina C com ácido hialurônico. Eu coloco o ácido hialurônico como complemento para qualquer um deles. Todos os dias, 5 dias à noite, né? 5 vezes por semana à noite, eu uso ácido ferúlico com ácido hialurônico. E 2 vezes por semana, eu tiro o niacinamida, né? E coloco hidroxiácidos, ou seja, eu uso os 4. Eu escrevo bonitinho para ela, olha, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado e domingo. Eu coloco toda terça e sexta à noite. Você vai tirar o seu ácido ferúlico e vai colocar o hidroxiácido. Só isso, o resto é tudo igual, tudo igual, tudo igual. De manhã, vitamina C com ácido hialurônico. De noite, ácido ferúlico e niacinamida com ácido hialurônico. E 2 vezes por semana você vai tirar o amarelo e vai colocar o verde no lugar dele e usar o ácido hialurônico. Trabalho muito falando das cores. Depois que eu expliquei para que serve, eu começo a falar com ela das cores. Ó, de manhã é o roxinho e o azul. De noite é o amarelo e o azul. Só que terça e sexta, ao invés de ser o amarelo e o azul, você vai usar o verde e o azul. Fica mais simples para elas. E não foi uma, nem duas, nem 5 pessoas que eu vendi os 4 boosters. E a semana retrasada, minha prima, pelo telefone, falou: Prima, estou precisando daquele kit. Eu falei: Tá bom. E o potencializador? Aí ela falou: Que potencializador? Eu falei: Os potencializadores, os boosters. Falei: Nanotecnologia, dermocosmético. Ela falou: Nossa, prima, sério? Nossa, mas tá tão apertado. Me dá esse de vitamina C. Aí eu falei: Tá bom. Eu podia ter mandado pelo frete grátis. Ou eu podia ter dado para ela o link da minha loja, ela ia entrar e comprar, tá? Ela mora em Suzano. E eu não sabia se ela ia comprar mais ou não. Eu sei que ela tem 2 parceiras ali, porque é advogada, escritório de advogada, ela tinha 2 parceiras ali trabalhando com ela. Eu falei: Posso levar pessoalmente para você e já levo os produtos para as outras meninas darem uma olhada? Ela falou: Pode ser. Aí eu fui na terça-feira. Ela comprou e depositou para mim Pix. Eu fiz de 400, 500, 700. Ela comprou outras coisas, tá? Foi R$ 750 o Pix dela, que foi o kit completo, mais o booster de vitamina C. E ela comprou o firmador para o corpo. Eu sei que deu R$ 750. Ela fez o Pix. Isso foi numa quinta-feira. Aí eu perguntei: Posso ir na segunda? Ela falou: A segunda a gente tem bastante audiência, a terça tá mais livre. Eu falei: Então, terça eu tô aí. Fui até lá. Quando chegou lá, levei todas as malas, subi aquele prédio, aí, né? E elas se assustaram, porque ela achou que era só uma entrega. Eu falei: Posso? Eu falei: Ó, eu não vou mostrar as coisas para as meninas sem elas experimentarem. Então, eu trouxe as coisas para elas verem, experimentar. E se elas quiserem alguma coisa, eu trouxe para elas comprarem. Pode ser? Pode ser. Coloquei ali na mesa e sentei a minha prima e as duas. A minha prima já usou, já comprou, mas eu sentei ela também. Fiz a sessão. Uma das meninas era estagiária, tá? A minha prima e a outra, no total ali, eu saí com 1.100 e pouco a mais de venda. Então, a outra advogada comprou 550 e a minha prima 540 e pouco, uma coisa assim. Eu levei 3 boosters, eu vendi 3 boosters para outra advogada e mais 2 para minha prima. Eu falei: Ó, esse aqui foi o que você comprou, certo? Porém, aí eu falei tudo isso que eu falei aqui na aula. Porém, se a sua pele não estiver hidratada, o processo de envelhecimento é mais rápido. Por mais que você coloque vários outros produtos, o processo de envelhecimento ainda é acelerado. Então, às vezes, a gente gasta muito dinheiro para tirar alguma coisa que está na superfície e ele não faz 100% do efeito porque eu preciso de um outro produto, que no caso seria o ácido hialurônico, porque ele vai prevenir essa desidratação que a gente tem. Então, é extremamente necessário que eu hidrate a pele para que os outros produtos permaneçam intactos o dia todo, para que os outros produtos façam mais efeito, tá? Então, este aqui é muito importante você incluir na sua rotina. E você pode usar vitamina C todo dia de manhã, que foi o que você comprou. Isso eu falando para minha prima e a outra escutando. Usar todo dia vitamina C com ácido hialurônico, que eu estou hidratando, e antioxidante. E à noite, você usa o hidroxiácido.
2 vezes por semana, porque aí você vai fazer uma renovação celular. Ela falou, mas qual dos 3 é mais importante como quantidade? Eu falei, os 3. Aí eu fiz aquela pergunta, o quanto você quer deixar de envelhecer, né? Você quer deixar de envelhecer só um pouquinho? Você quer deixar de envelhecer médio ou você quer deixar de envelhecer muito? Você quer retardar muito o seu envelhecimento? Porque quanto mais você cuidar da sua pele, quanto mais você se preocupar com isso hoje, menos você vai gastar no futuro, tá? E ali eu saí com 5 boosters vendidos, fora o que eu já tinha vendido para ela. Então, palavras-chave, potencializadores. A renovação celular de clínica, só que feita em casa. Eu sempre uso isso. Sabe aquele peeling que você faz na clínica e que é caro, né? São 10 sessões. Se você comprar este peeling, você estará usando o mesmo produto em casa, só que numa densidade menor, num pH menor e numa porcentagem menor. Porém, você vai usar 2 vezes por semana, 2 vezes por semana, 2 vezes por semana, o resultado que você vai ter vai ser bem eficaz, tá? É isso. Alguma pergunta? Ô, Ana, a Jordana fez uma pergunta e ela perguntou o seguinte: o diácido hialurônico deixa a minha pele muito oleosa. Deixa a minha pele oleosa muito pesada. Então, ela já tem uma pele oleosa e deixa pesada. Alguma sugestão? Eu sugeri o tônico e diminuir a quantidade do ácido hialurônico. Por quê? Porque ele é denso mesmo, né? Mas a função dele é fazer essa hidratação intensa. Tanto é que se vocês tiverem linhas de expressão, ele é o booster que meu marido mais gosta. Então, assim, numa pele que já tem linhas de expressão, é impressionante como ele preenche as linhas. Não sei se você já notou isso. E qual seria a sua sugestão para Jordana, além dessas Tá. que eu já dei? O que você acha? Gente, uma coisa assim, que a Mary Kay, ela ensinou a gente a colocar 8 gotas na mão e aplicar no rosto, tá? É, O do de, ácido hialurônico eu uso 2 é gotas. demais. Uma de cada Exatamente. lado. Então eu já tô diminuindo. Eu só uso 2 gotas do ácido hialurônico. E eu uso de manhã e de noite, de manhã e de noite, tá? Não, você não é a primeira que fala que a pele fica um pouco oleosa. Então, utilizar um outro produto para amenizar o tônico da linha Clear Proof, é, a máscara detox, por exemplo, também 2 vezes por semana, estava E até em diminuir a promoção. quantidade mesmo, Jô. Não sei E quanto diminui que você quantidade. É usa. 2 gotinhas, porque se você pingar uma, ele é tão grosso que você pode pingar, conversar com a sua amiga, que ele tá ali ainda. Ele não vai escorrer e cair. Ele é desse jeito. Então, eu coloco as 2 gotas, depois eu espalho uma de cada lado aqui, tá? E, gente, eu usava muito os boosters na área do colo e do pescoço. Tudo que eu uso no rosto eu estendo para o pescoço e as costas da mão. Sempre fiz isso. Mas eu estou usando firmador nessa área do colo por enquanto, e ele está melhorando aquela texturinha, sabe? De enrugadinho que fica porque a gente Ah, se dorme de lado. não é Mas duro quando. ficar velha, viu? Eu preferia Mas, vocês Tati, quando vocês tinham 30 anos. mas o booster, no caso do ácido hialurônico para a área do colo, porque assim, ele retém água no vinco, né? Ele retém a água no vinco. Então, por isso que o preenchedor de ruga, ele tem ácido hialurônico e se você dá uma batidinha, ele dá uma leve inchadinha e dá uma disfarçada instantaneamente, tem aqueles testes. Mas é porque o ácido hialurônico, ele retém água na pele e aí ele acaba preenchendo os vincos. Uhum. Aí ele dá essa aparência de linhas finas suavizadas por causa disso. Então, eu não deixaria de usar ele jamais. Eu usaria muito menos quantidade e acrescentaria um produto que vai ajudar a tirar a oleosidade, né? Perfeito, O excesso de oleosidade. Entendeu? perfeito. Mais E alguma, olha, mais alguma não é pergunta, difícil gente? vender 2 ou 3, tá, gente? Ah lá, tônico. Mais alguma pergunta? Outra coisa, eu vejo também muito a idade. Se é uma pessoa bem novinha, tá? Se é uma pessoa bem novinha, eu não coloco de verdade. Se for para ela gastar comigo R$ 600 de booster, eu prefiro que ela gaste 300 de booster e 300 de alguma outra coisa, de maquiagem, tá? Eu sempre vejo isso. Então, por exemplo, uma pessoa de 20 anos, de 18, 19, 20 anos,
eu indico para ela o vitamina C e o ácido hialurônico, porque antioxidante, que é para prevenir envelhecimento precoce, e o de ácido hialurônico. Se ela falar, mas eu já tenho a vitamina C, fulano de tal, aí eu coloco o booster de hidroxiácido de renovação celular, mas eu costumo não, quando ela é muito nova, não colocar muito dermocosmético ali, tá? Na lógica, se a gente olhar, não tem necessidade, né, Tati? Sim. Mas eu vendo R$ 600 para ela, só que eu falo, olha, vamos cuidar do seu rosto agora com esses 2 produtos, vamos supor que ela já tem ali uma linha de cuidados com a pele, ou eu já vendi, ou então a prioridade sempre vai ser cuidados com a pele, para mim. Explico a ordem dos produtos. Mas eu vendo para ela coisas que eu sei que vai fidelizar mais ela, tá? Então, dependendo da idade, a gente sabe o que fideliza mais. O que vai fidelizar uma pessoa de 35, 40 anos, 45, é toda a linha de pele. A gente vende a pele para uma adolescente, para uma jovem, mas a maioria delas, a gente traz ela bastante pela maquiagem. Então, eu coloco produtos para pele, mas eu ainda prefiro que ela dê uma equilibrada aí no gasto, porque a base vai fidelizar ela, né, Tati? O lápis vai fidelizar ela. Então, quando a pessoa é nova, só se ela quiser, ela fala, não, mas eu quero os 4, ótimo. Se ela perguntar, quais você me indica? Eu geralmente indico 2, depende se ela tem mancha. Mas quando a pessoa tem 35, 40 anos, eu falo, filha, deixa eu falar uma coisa para você. Um é diferente do outro. Não adianta você achar que um só vai fazer o efeito que os 3 ou 4 fazem. Eles não vão fazer. Se a empresa de cosmético coloca todos os benefícios em um produto só, ele não vai fazer 100% nenhum dos efeitos, tá? Não dá para ser mágica. Então, cada um deles tem um efeito diferente, um complementa o outro. Se você usar os 3, ou se você usar os 4, se ela tiver mancha, eu garanto para você que o efeito vai ser 100% de cada um dos produtos que você está colocando, porque um não vai atrapalhar o outro, né? Ordem dos produtos. Depende. Se ela comprar só 2, né? Eu sempre falo para ela incluir o ácido hialurônico. Mas vamos supor que é aquela cliente que fala, não, eu quero o vitamina C e o niacinamida para manchas. A Mary Kay não colocou nenhuma contraindicação de uso do vitamina C de manhã. Assim, eu já vi outras marcas falando que não é bom usar o vitamina C de manhã, que se usar, tem que usar o protetor. Gente, a gente tem que usar protetor independente de qualquer coisa. O protetor não tem nada a ver com nada dos outros produtos, tá? Então, eu nunca especifico que ela é obrigada a usar o de vitamina C de manhã e o niacinamida à noite. Ela usa um de manhã e um à noite, e aí ela escolhe qual ela quer usar, porque a Mary Kay não colocou essa contraindicação pra gente. O único que tem uma contraindicação de horário, no caso, é o hidroxiácido. Ele é bem específico, é à noite, pronto, acabou. E é só 2 vezes por semana, tá? O ácido hialurônico deixa a pele dela muito oleosa, muito clara. Você tem a sugestão? Daqui a pouco eu te falo, tá? Então, a ordem dos produtos depende muito do que ela vai comprar. Se ela for como eu e quiser os 4, você vai... Ó, olha lá, o uso de vitamina C potencializa o bloqueador solar. Então, assim, a semana passada eu ouvi uma pessoa falar, mas me falaram que não podia... Eu vendi mais um booster, né, de vitamina C. Que não pode usar vitamina C de manhã. Eu falei, da outra marca que você compra, não pode mesmo. Né? O da Mary Kay você pode. Se eu fosse você, não usava mais aquela marca, porque da Mary Kay não tem contraindicação, tá? O Tamires, se ela usa os 4, eu sempre coloco o ácido hialurônico como um complemento. Não junto, misturado, mas eu falo que é no mesmo período, tá? Então, eu posso usar vitamina C de manhã e, em seguida, o ácido hialurônico. E à noite eu uso niacinamida e, em seguida, ácido hialurônico. Entende? Quando eu for usar o hidroxiácido, eu sou obrigada a tirar o niacinamida. O ácido hialurônico é o único que vai poder ser usado com qualquer um deles. Então, eu não posso misturar vitamina C com niacinamida. Eu não posso usar no mesmo período hidroxiácidos e niacinamida. No mesmo período, hidroxiácido e vitamina C. Não dá, tá? Então, vitamina C, se ele for no horário, o niacinamida tem que ser em outro.
Se o hidroxiácido for de manhã, for à noite, de manhã tem que ser o niacinamida. Você não pode usar no mesmo período. De manhã, você nunca vai poder usar vitamina C, niacinamida e hidroxiácidos. Nunca. Sempre vai ser um de manhã e um à noite, tá? Agora, o ácido hialurônico eu posso complementar, usar com qualquer um deles. Então, o que eu faço? Eu uso de manhã de vitamina C, justamente, você viu o que a Nani falou? Ela potencializa o bloqueador solar, tá? Então, de manhã eu uso vitamina C e em seguida o ácido hialurônico. À noite eu uso niacinamida, que é o amarelo, e em seguida ácido hialurônico. Só que 2 vezes por semana eu tiro o amarelo, eu tiro o niacinamida e eu coloco o hidroxiácido, que é o verde, e o ácido hialurônico. E eu escrevo na caixinha terça e sexta, número 1. E o ácido hialurônico eu sempre escrevo número 2. Número 2 de manhã, número 2 à noite. Tá? Quero trocar. Eu quero usar o niacinamida de manhã e o vitamina C de noite. Pode. Você pode. Esse tipo de ordem não tem uma indicação. O único que tem indicação de horário é o hidroxiácido, porque ele é peeling. É renovação celular, é o peeling de clínica, você tem que usar ele à noite, 2 vezes por semana. No dia seguinte, precisa lavar e precisa usar protetor solar, tá? Tem uma cliente que informou que o booster de ácido ferúlico deixou a pele dele muito oleosa, muito clara. E você tem alguma sugestão? Gente, às vezes a cliente fala que o produto deixou o produto. Sabe quem falou para mim também que tinha deixado, que ela achou que era o ácido hialurônico? A Hazel. Aí, quando você começa a perguntar, a pessoa está comendo muita coisa gordurosa, ela passou aquela semana com a alimentação totalmente desregulada. Nem sempre é o produto, tá, gente? A gente não pode também, né, Tati? Na verdade, o ácido ferúlico não tem nada a ver com oleosidade, Oleosidade, tá? nada. Então, assim, se alguém falar isso do hialurônico, é diferente, porque a função do hialurônico é hidratar, então ele realmente vai potencializar a hidratação, né? Então, eu falei que o meu marido é o que ele mais gosta, inclusive porque ele tem uma pele já de 60 anos de idade, né? Apesar de ele não aparentar, é uma pele de 60 anos de idade, que vai perdendo a hidratação, vai tendo um pouco mais de... vai ficando desidratada, essa que é a grande verdade, por isso que uma pele mais velha parece uma pele mais ressecada, mas não tem nada a ver. Então, o ácido hialurônico pode ser que a pessoa sinta realmente isso, mas o ácido ferúlico não tem nada a ver com oleosidade, tá? Não. Agora, deixa a pele clara. A função dele é deixar clara. É, Aí não tem jeito, é tá? assim, se ela está satisfeita com o clareamento que já deu, suspende o uso. Já deu. Clareou tanto que eu tô ficando que nem o Michael Jackson, entendeu? Aí você suspende. Então já deu. Se uma próxima vez você precisar, tá voltando, aí você continua usando. Agora, se ela tá reclamando que clareou muito, é porque ele já fez 100% do efeito, e aí ela pode, né, Tati? É isso. Exatamente. Suspender. Suspender. Agora, para oleosidade, não é. É o que a Karina escreveu. Às vezes a pessoa não está tomando água suficiente. Gente, o nosso organismo ele tem uma defesa contra a desidratação, tá? Então, o seu organismo e o meu organismo, quando ele está desidratado, isso no geral, ele não sabe, na pele, né? Ele não sabe produzir água, ele produz óleo, tá? Então, a gente tem que reter a água e tomar muita água. Pode ver que aquelas pessoas que tomam 3, 5, 6, 18 litros de água por dia, naquele esquema na meta, elas têm a pele mais viçosa. Às vezes envelhecida porque não usa nenhum antioxidante, mas você vê que tem um brilho de viçosidade, tem diferente do brilho da oleosidade e o brilho da viçosidade, tá? Então, o que eu falo de qualidade de vida, beber muita água, exercício físico, tudo isso está introduzido. Às vezes a pessoa está naquela semana que ela só está comendo lixo, está de TPM, a pele dela fica oleosa, ela começa a colocar a culpa no produto. Eu sempre dou uma fuçada. Você está se alimentando bem, está dormindo bem, está bebendo bastante água, porque infelizmente o seu organismo não sabe produzir Mary Kay. Se ele soubesse, seria maravilhoso, né? Ele produz óleo para hidratar a sua pele. Então, se você não estiver se hidratando, você pode usar o produto que for,
né? Ele vai fazer os outros efeitos, mas a sua oleosidade não é do produto, é a sua oleosidade. É a mesma coisa quando alguém pergunta, fala sobre alergia. Ah, é porque eu tenho alergia. Eu falo, tá, você tem alergia a algum componente químico, né? Eu tenho alergia à penicilina, mas penicilina é maravilhoso para curar várias doenças. Eu vou deixar de indicar penicilina porque eu tenho alergia? Que grande egoísmo. Então é você. Você tem um problema com o componente químico, tá? Gente, o que são dermocosméticos, tá? Então a gente tem aí 3 camadas da pele. Primeira, epiderme, que é a camada superficial. A segunda camada, a camada do meio da pele, que é mais para dentro, é a derme. E a terceira é o músculo. Músculo não se trata com cosmético, só com exercício físico, tá? Agora, não se tratava a derme até um tempo atrás. Tudo que a gente tinha de cosméticos era usado só na superfície, e sérums, que eu consegui penetrar um pouquinho mais. Para tratar a derme, era só em clínica antigamente. Só em clínica, que era laser, os injetáveis. E aí, a indústria de cosméticos descobriu inventou o dermocosméticos, que são produtos que vão agir na derme, na segunda camada da pele. Ou seja, isso é fantástico, isso é maravilhoso. Nós estamos utilizando o produto em casa que eu teria que pagar numa clínica. É isso que você fala para sua cliente para você vender um booster. Ela pode continuar indo na clínica? Ela pode, mas imagina ela fazer a manutenção daquilo que ela fez na clínica com um produto em casa muito mais potente. E quando elas vão na clínica, hoje em dia, todas as clínicas, as esteticistas receitam para ela dermocosméticos e mandam elas manipular, mandam elas ir comprar. Eu sei porque eu não sei se vocês já fizeram evento em clínica de estética pós-Lavien, Lavien Day, Botox Day, não sei o que Day. Elas vão receitar vitamina C, elas vão receitar ácido hialurônico, e elas às vezes dão o endereço da loja que as pessoas vão comprar. E eu já te perguntei, você tem parceria com essa loja? Ela falou, não, é porque eu já fui lá. E eu vi, entendeu? E por que não com você? Então, só que quando você falar para as esteticistas que você tem dermocosméticos, elas querem ver, elas querem saber a ficha técnica, para elas terem segurança. E nós temos um dos melhores, a vitamina C, o nosso booster de vitamina C é um dos melhores do mercado. Eu vou falar, nenhum brasileiro concorre com ela. Então, quando você leva os produtos, mostra a ficha técnica, faz ela experimentar. Já teve esteticista que falou: se você quiser, você pode deixar uns aqui que eu vendo para você. Tá? Então, o booster é dermocosmético, mas não é qualquer coisa. Gente, não é qualquer coisa, de verdade. Booster é o boom, é última tecnologia. Booster é produto que não deveria custar R$ 149,90. Ele deveria custar R$ 499,90. Tá? Então, se a cliente fala para mim, nossa, mas é caro, eu falo, minha filha, sabe quanto deveria custar um produto desse? R$ 499,90. Tá? Mary Kay está fazendo. Eu procurei aqui essa aplicação desse Lavien, que eu nunca nem tinha ouvido falar, de 500 a 1.500 reais, uma aplicação. Acabei de procurar aqui. E tá na moda, Lavien. Tá na moda. Você deita lá, ela passa um ácido que queima, fica vermelho, queima de esquentar mesmo, tá? Quando eu fui fazer a sessão lá na clínica de estética, ela falou: senta aí que eu vou fazer em você. Eu falei, mas... ela falou, hoje em dia, gente, só para vocês saberem, o procedimento mais barato que tem, o mais barato atual é Botox, né? Porque só você, não sei se vocês têm tá saindo da moda. Não, é o mais barato porque hoje em dia tem tanta coisa e é tanta coisa mais cara que o mais barato ficou o Botox, entendeu? É a injeção dos etc. Bom, tem tanta coisa hoje em dia que o Botox é o básico hoje em dia. Então, É o assim, basiquinho. quando você fala de um cosmético de R$ 150, realmente é muito barato, muito barato. Vocês viram, a Ana ainda não falou isso aqui, mas que a nossa base é um dermocosmético, né? Então, eu não sabia disso, né? Nós nunca falamos isso, mas a Mary Kay trouxe aí essa novidade para a gente nesse mês,
nessa última live, eu amei saber isso, né? Então, o dermocosmético é exatamente isso, ele atinge derme e epiderme, né? E assim, muitos dos nossos produtos, ouçam bem o que eu vou falar, muitos dos nossos produtos, e eu poderia falar aqui, a maioria deles são dermocosméticos, mas a Anvisa não libera a gente para apresentá-los como dermocosméticos. A Ana é farmacêutica, não vai me deixar mentir, né? E por quê? Porque a denominação de um dermocosmético é que ele atinge derme e epiderme. Se a sua cliente usar só o kit básico, só sabonete e hidratante, vai ter diferença no rosto? Vai. Quantas vezes a gente vendeu só sistema 3D, Ana? Quantas vezes? Só o sistema 3D e a Em uma pessoa semana, a pessoa já mandava foto. e a pessoa falava assim, melhorou muito a minha pele, olha como ela tá mais clara, né? Então, quantas vezes isso aconteceu? Fala sério, né? Agora mesmo eu tenho uma, não sei quem que falou isso. Foi para mim, foi alguém, minha cliente minha, eu me confundo já, minhas clientes e de vocês. Mas alguém que falou assim: "Ah, foi a prima do meu marido, Maria Tereza. Ela falou: "O que que tem nesse produto que você me deu, que é a nova linha Time Wise 3D?" Eu vi diferença nela, usando ela em comparação à outra, porque ela já usava. Eu vi muita diferença na minha pele com uma semana de uso. Então, assim, produto que não atinge derme e epiderme, a pessoa não vai ver essa diferença. Tá? E é por isso que outras marcas, que eu não vou citar aqui, elas trabalham muito só a epiderme, só de maneira superficial. Então, o produto é bacana, é um bom produto, mas a pessoa não vê o efeito que vê com o nosso produto por o nosso ser um dermocosmético. Mas, atualmente, o que a Mary Kay libera a gente, o que é autorizado a gente a falar que é um dermocosmético? Os boosters, tá? E a base, agora, pensa comigo, minhas filhas, se a base tem os mesmos componentes que o kit Time Wise 3D, como é que o Time Wise 3D não é um dermocosmético? Vocês entenderam? É só uma questão de liberação da Anvisa. A Anvisa é o órgão que regulamenta isso aqui no nosso país e ela é um órgão muito criterioso mesmo, tá? E a gente, a Mary Kay, como é uma empresa muito correta, ela não vai passar esse tipo de informação, mas eu posso passar esse tipo de informação para vocês e estou passando esse tipo de informação. Então, se vocês quiserem falar isso numa sessão, numa facial, num evento de vocês, vocês podem falar porque atinge derme e epiderme, tá? Ana, mais alguma coisa em relação a esses boosters maravilhosos? Tudo que tem o Age Minimize é dermo. Então, até o de corpo, que o firmador, ele é dermocosmético por causa do Age Minimize, que tem no nosso TimeWise e na base. Ô, Tati, então, tem alguém que tem dificuldade, porque assim, ó, eu tenho consultor que fala, eu acho que eu não vendo porque eu não sei vender. Essa é sempre o que eu ouço, e eu acredito que muitas consultoras falam, eu não vendo booster porque eu acho que eu não sei vender, né? Então, tem alguém aqui que acha que não sabe vender o booster? Tem alguém? Eu queria que ou abrisse o áudio, ou... abrisse o áudio. Tem alguém que não sabe vender o booster? Todo mundo aqui já vendeu booster? Alguém já vendeu os 4 para uma pessoa só? Não? Karina, você já vendeu 4 boosters para uma pessoa só? Nem você, Não. Tati? Não, filha, Uma pessoa nem eu. só, não. Nem eu, por isso que eu pedi para Entendi. você dar aula. Exatamente, por isso que estamos Eu aqui. não posso dar a aula de algo que eu nunca fiz, né? Ontem eu estava na igreja e eu estava justamente ouvindo isso. E Jesus, em algum momento, falou isso, que tudo que ele falava para os discípulos dele fazerem é porque ele já tinha feito. Eu falei, gente do céu, isso é uma liderança de verdade, né? Então, assim, eu não poderia nunca ensinar vocês a vender 4 boosters aqui, porque eu nunca vendi. Então, minha filha, eu passei a bola para você aí, tá? Gente, esse ano, ó, a Nani já vendeu, vende os 4 para uma pessoa boosters só. de uma vez, né, Ana? Você está Sim, falando?
De uma vez. De uma na vez. hora, falar, não. Isso. Eu falo, querida, você tem sinais da idade, você tem falta de hidratação na sua pele, porque se a gente tá ficando com a pele, eu falo que é plastificada, brilho de plastificado, sabe pele de idoso, não parece ter um brilho de plástico em cima? E eu falo, a sua pele, se você bobear, ela vai começar a ficar com brilho plastificado da idade. Então, assim, de verdade, se é uma cliente que eu tenho liberdade, tá? Eu falo, do que você acha que você precisa desses 4 aqui? Desses 4, esse aqui é para hidratação profunda, esse é para renovação celular, esse aqui é o que vai te prevenir do envelhecimento precoce, e eu já tento simplificar. E esse aqui é para tirar todas as suas manchas. E se a pessoa tem a mancha, né? Aí eu pergunto para ela, desses 4, qual você acha que você precisa? A maioria vai falar de todos. A maioria vai falar de todos, depois que você explicar. Aí você fala, então tá, então os 4, eu escrevo direitinho como você vai usar, eu escrevo na caixa, eu mando no seu WhatsApp, e esses 4 eu faço para você em tantas vezes de tanto no cartão. Entendeu? Então eu não pergunto para ela qual você quer levar. Eu falo desses 4 aqui, ó, esse aqui, renovação celular, peeling de clínica dentro da tua casa. Esse aqui é a vitamina C e o resveratrol encapsulado, 10 vezes mais potente que a vitamina E, e prevenção do envelhecimento precoce. Você não adianta porque você não envelhece mais naturalmente, tá? Esse aqui é para trazer hidratação profunda e também é antioxidante. A sua pele, quanto mais ressecada for, mais você vai envelhecer. Então, ácido hialurônico, preenchimento, eu ainda coloco assim, eu faço os preenchimento. E esse que vai aliviar, suavizar todas as suas manchas, quiçá sumir, né? Tirar todas as suas manchas. Desses 4 aqui, qual você acha que você precisa? A maioria fala os 4. A maioria vai falar, não é? Aí você fala, então tá. Então, se você precisa dos 4, você vai ter os 4. Vou fazer para você anotadinho como você vai usar. Se ela falar, mas eu não consigo usar os 4, fala assim, olha, o Botox é mais caro, o preenchimento é mais caro, você tem certeza? Se ela falar, infelizmente não tem, aí eu faço aquela venda separada. Isso você vai levar 2 esse mês, 2 o mês que vem, e depois eu fico cobrando, não vai esquecer. Não vai esquecer do você precisa complementar seu tratamento. Mas faz essa pergunta, testa fazer essa pergunta. Primeiro você fala a função dos 4, para que serve? Fala a palavra potencializador, fala do peeling de clínica dentro da tua casa. Mas você tem que falar, fazer o jeito que você fala, a entonação que você fala. Eu acho que eu já vendi uns 12 boosters esse ano. Porque só para as 2 lá foram 6, né? A entonação, a paixão que você fala pelo produto, porque é o que eu falo. Quando você fala, olha, isso aqui, se a Mary Kay fosse cobrar o valor, o preço que ele vale, ele não ia custar menos do que R$ 499. Uma coisa eu vou Com falar, 600... de todos os produtos complementares que nós temos, o que eu acho mais fácil de vender é o booster. Por quê? Por causa do preço e o valor agregado que ele tem, o que ele faz. Então, se você for analisar qual é o melhor custo-benefício dos produtos complementares, é o booster, né? Porque ele é o que vai entregar mais resultado com preço muito competitivo, mas muito competitivo mesmo. Então, eu realmente concordo plenamente. Gente, é isso, tá? Perfeito. Não tenho Ana, mesmo... só tem uma pergunta. Só uma pergunta. Essa sua cliente que você vendeu os 4, ela já usava com você, ela já comprou com você a linha completa do 3D? Sim. Tá, mas aí, por Assim, exemplo, aí, por exemplo, você vai atender uma cliente, ela não usa nada. E assim, o básico a gente tem que, às vezes, ela quer usar esse booster, mas a gente tem que orientar ela a usar o básico, que é a linha 3D. Que aí, imagina, a pessoa não usa nada. Aí você vai usar, vai indicar em 3D. Assim, ó, eu acho que o principal de toda cliente é ela usar uma linha de tratamento de uso diário. Porque se minha pele não tá limpa, o booster não vai penetrar. Entendeu? E outra, o booster ele vai tratar internamente, mas eu preciso tratar o externo. Então, o uso diário, a limpeza diária, a hidratação diária, o protetor diário, o diurno noturno, a vitamina, isso aí é essencial. Se ela falar para mim, qual eu compro? O 3D ou o booster? Primeiro, eu falar primeiro o Time Wise. Não é mais, né? Primeiro o Time Wise.
Depois o booster. Ah, mas eu queria o booster. Eu falo, qual sabonete você tem na sua casa? Ele limpa? Ele tonifica? Ele esfolia? Ele é anti-idade, anti-oleosidade, bactericida? Ele clareia a mancha, entendeu? Falar, então, você pode, assim, vamos começar por eliminação, tá? Você usa o hidratante na sua casa? Você está usando protetor solar? Você usa um creminho para dormir, da beleza? Então, não adianta, eu tento fazer ela entender que ela tem que ter uma linha de tratamento diário, porque se o rosto dela tá todo entupido de sebo, o bagulho não vai entrar. Não vai entrar nem na epiderme, nem no meio da epiderme, não vai penetrar. Precisa de um tratamento limpo, uma limpeza boa diariamente. Aí eu falo, você para pensar, né? Você vai gastar dinheiro com um produto que não vai penetrar tanto porque você não está limpando com o sabonete que está esfoliando o seu rosto. Porque você não está hidratando todos os dias a superfície. Porque você não está. Então, primeiro, Karina, é o Time Wise. Se ela falar para mim que ela já usa uma linha anti-idade, né? Uma limpeza maravilhosa, que ela usa todo, se ela usa de outra marca e que ela ainda tem, aí é óbvio que eu vou vender os boosters. Porque ela já está tratando, não é com Mary Kay, mas ela está tratando. Aí eu falo, e aí uma coisa que eu falo para ela, olha, conforme for acabando os seus produtos de skincare, vai migrando para Mary Kay. Sabe por quê? Porque todas as empresas fazem testes em milhares de pessoas e elas mostram resultados incríveis. Mas elas não fazem testes com um produto de uma marca, outro de outra, outro de outra. Elas fazem testes com a linha completa dela. Então, eu consigo garantir para você que você vai ter o efeito que a Mary Kay promete quando você usar a linha completa. Estou falando do superficial, dos cosméticos, tá? Então, você usa sabonete de um, hidratante de outro e não sei o que de outro, você não está trazendo todos os benefícios que as marcas prometem, porque você não está usando tudo junto. Então, vamos fazer o seguinte, leva os boosters, porque você já tem essa linha, porque você usa o sabonete da sei lá o que, o hidratante você usa. Então, você vai usar os boosters. Mas, aos poucos, vamos migrando para a Mary Kay, porque eu consigo te dar 100% de certeza que você vai ter o resultado que a Mary Kay está prometendo. Tá? Aí eu vendo o booster. Mas se ela não tem tratamento diário, ela não está usando nada de nenhuma marca, primeiro eu tento vender o Time Wise. Se ela tem condições, aí eu vendo o Time Wise e os boosters também. Entendeu? Perfeito. Perfeito. Mais alguma pergunta para a gente finalizar? Acho que não, né? Ana, Gente, muito obrigada, muito viu? obrigada. Obrigada a você, viu, por todas essas informações, por todas essas sugestões. Então, assim, tenho certeza que quem assistiu aprendeu bastante. Essa aula ficou gravada. Depois eu vou baixar e vou compartilhar com vocês, tá? Para quem quiser ouvir de novo, anotar o que não conseguiu anotar, enfim. Depois, Ana, você consegue compartilhar depois o material? Eu coloco a aula e depois, se você puder compartilhar o material. Ah, o slide, sim. Tá bom. Tá, Tá bom? fiquem com Deus, tá? Amém. Obrigada, viu? Obrigada Obrigada a aí você, pela Aninha. oportunidade. Obrigada a você. Um beijo. Fiquem com Deus. Beijo. Obrigada.